a indústria dos games é composta de duas coisas: lançamento e cancelamento. Exatamente. Toda hora, torta direita, a gente tem um monte de jogo sendo cancelado. Talvez mais jogos do que sendo lançado. Com Você estava certeza. falando aí aqui no off que todo dia as chances de um executivo chegar e falar: e se a gente desistir desse jogo é gigante. Todo jogo que lança, ele já foi cancelado durante 30 minutos, provavelmente, em algum momento do Sim. desenvolvimento. Durante 30 minutos teve alguém que falou: Pelo cancela essa menos 30 porra, vamos minutos. parar com essa porra. Com certeza, tipo, isso pra mim é um fato inegável, assim, que os jogos só são jogos, eles só se tornam jogos de verdade nos últimos 2 meses de desenvolvimento dele, né? Tipo, ele só se torna um jogo lá no final. E se chega lá na frente e deu errado, é isso aí, infelizmente, uma pena. Assim, recentemente a gente tem visto que até depois do lançamento isso não é muito verdade, né? Até porque o Concorde nasceu, durou 2 semanas e foi cancelado. A E ideia de é um jogo grande cancelado exemplo, né, de jogo de cancelamento, cancelamento de jogos, é, assim, recentemente é um dos mais, talvez, mais chocantes. é um dos mais falados também, e é até engraçado porque nessa leva de jogos multiplayer que foram, tipo assim, ok, eles lançaram, mas eles foram descontinuados, já é uma coisa que acontece direto. Teve aquele do Gotham City Impostors, né? Teve o Lawbreakers, né? Que era do Cliff Bleszinski, né? Do Gears of War, criador de O, Gears, né? Foi um jogo que foi bem. E eu lembro que na época que ele foi cancelado foi um negócio assim bem bizarro, porque o jogo ficou, sei lá, 3 meses no ar só. Então foi uma o coisa Justice bem League, né? tipo, cara. O Suicide Squad, que o Justice League morreu, Ele, foi ele morto. morreu, mas ele durou mais tempo do que esse que eu falei. Isso que eu falei realmente, Sim. tipo, duraram semanas ou poucos meses, né? O Suicide Squad, ele chegou a durar um ano, sei lá. Que É por um porque eu jogo... lembro que o final do jogo foi. Eles nem gastaram de. Tipo, eles tinham um planejamento no final, que ia ser lançado com o tempo, que era um jogo por serviço. E a gente só teve umas imagens do. Como se fosse concept. Não tinha. Não fizeram um final. Você chega no final, aí quando ia ter uma cena, eles falam, cara, acabou isso, que nem animaram nada, só concept, concept. Sim, sim. Então, por mais que tenha durado mais tempo, pra mim ele foi um cancelamento, porque o jogo não foi finalizado, assim, no final das contas. E como você está falando, a era dos jogos por serviço, essa era recente, acabou gerando muito disso, né? Porque você lança o jogo e se ele não. Ele, às vezes é de graça, ou às vezes tem um preço inicial e depois mais conteúdo por fora. Mas a ideia é você ganhar dinheiro com ele por muito tempo. E se ele dá dinheiro por muito tempo, ele morre. Não importa que você tenha uma ideia planejada, não importa que você vai lançar uma atualização que pode trazer os players de volta. O executivo fala que vai fechar e é isso aí. Isso tem a ver com o que a gente estava falando no primeiro vídeo, que um- é uma indústria que ela é muito gananciosa, né? É uma indústria Sim. que... Então os caras, tipo assim, ok, a gente tem aqui um novo projeto, a gente vai investir, a gente é uma publisher menor ou um estúdio um pouco menor, a gente vai investir nesse jogo aqui que, bom, acho que a gente consegue competir com o Fortnite. Não consegue. E aí, tipo, Fazer números de Nintendo. você fazer número de Nintendo. E aí você lança o jogo, passa 2 meses e aí o executivo fala: Cara, isso não vai fazer números de Fortnite. É, mas o que é engraçado, porque todo jogo é uma aposta, né? O Fortnite não fazia números de Fortnite quando ele lançou, né? Então ele teve um tempo para ir crescendo ao longo dos anos, né? E esses jogos novos eles não têm, você já tem que lançar já na promessa, assim. Você tem que lançar já no auge de, ok, se o seu jogo lança e não tem 10 milhões de jogadores mensais, esse jogo é um fracasso e a gente vai ter que fechar, vai ter que descontinuar os servidores, né? O Eles puxam a Multiversos, cartada final, né? Que é fazer o collab com Persona 5. E Persona aí, 5 depois tem de que ter um alguns Persona meses, 5. É o, o que o, inclusive o Joker. começa. Semana passada começou o countdown do Overwatch 2, rapaziada. Olha Se aí, você olha gosta aí. de Overwatch 2, Tá. Tá aproveite na hora de enquanto acabar. tá Tá na podendo. hora de acabar o Overwatch. O Joker vai ser o anjo da morte, tá ligado? Que vai Não, chegar ele pra é, ele, destruir ele esse. sempre é. Pra destruir Collab esse com jogo. Persona 5, o jogo fecha daqui a uns 6 meses. Vai ser assim. Mas você falou de Overwatch, e aí isso me já pensou uma coisa. Overwatch que é da Blizzard, que é um estúdio da Microsoft, a temida Microsoft, a desgraçada Microsoft, que está passando aí por uma semana muito deliciosa, muito saborosa. E é, Rest in Peace, Microsoft. Não, Microsoft exatamente. não. Xbox. Microsoft tá bem. Ah, a A Microsoft tá ótima, Microsoft tá a bem. Microsoft tá super O tranquilo. Xbox que foi de vala. Eu sou um.
um jogador de Xbox há muito tempo. Eu É jogo verdade. Gears e Halo, sabe, desde meus 8 anos de idade, duas franquias que eu adoro do meu coração. Eu comprei tipo assim, literalmente, eu comprava os consoles do Xbox pra jogar esses jogos. Pô, eu comprei o Xbox One, foi pra isso. Tipo, não foi porque, que eu gosto da dona do Phil Spencer. Não, irmão, eu gosto de jogar Halo e eu gosto de jogar Gears pra caralho. Você E, gostava de. Eu gosto de ver. Se você gostasse de ver basquete, né? Na sala, na TV da sala, também vale a pena comprar o Xbox One. E a apresentação deles, não sei se você lembra, o lançamento era isso, né? Se você quer ver outras coisas e não jogar videogame, você compra o exato, Xbox exato. Você One. quer ver. E aí era tipo, bagulho vai ter um monte de filminho. Porra, o filminho era o jogo da Remedy. Eu tô de boa com isso. Pode vir o filminho da Remedy, mano. Tô super feliz com isso, com Quantum Break. Que é um jogo que eu gosto bastante. Apesar daquela Também série ser uma foi. merda. Né? A série que saiu junto com o jogo. É uma merda. Que também era um jogo que foi meio um jogo cancelado, né? Ele, É, ele, exato. Não. ele, Ele foi ele, Access, né? ele teve essa parte e teve também o fato de que ele nasceu do cancelamento de Alan Wake 2. Né? Ele nasceu a partir do momento que a Microsoft falou: Alan Wake não vendeu tão bem, vamos fazer outra coisa. E aí a Remedy começou a fazer o Quantum Break, que era para se conectar com essa história, mas acabou nunca se conectando de verdade por questões de direitos autorais aí, né? Então a Microsoft sempre foi uma empresa muito querida por mim, a Microsoft no geral, né? Mas altos e baixos, né? E teve uma Baixo. época os baixos são muito baixos. Teve uma época ali que a Microsoft estava tipo indo pra merda, porque eles estavam consolidando. Hoje? Não, 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 não. Tô falando, né, vou chegar aí nessa parte. Que eles chegaram nessa época ali de 2013, e aí foi o que aconteceu, foi o anúncio do Xbox One destruiu a marca. Tipo assim, porque o 360 foi um ótimo console que vendeu muito bem e tinha grandes jogos. E aí eles anunciaram assim, ó, final do ano, isso 2013, final do ano tá vindo aí Xbox One. Vai ser uma merda. E aí tudo de ruim que podia acontecer com a marca aconteceu. Teve um monte de jogo cancelado, mas na época ainda tinham jogos bons. Se você parar pra olhar hoje no presente, você tipo, ele lançou com, sei lá, Dead Rising, o Rise, teve o Sunset Overdrive no seguinte, teve Titanfall era exclusivo de Xbox, Xbox né? One. Do Xbox One e 360 junto, saiu pros dois. E aí a parada é que, nessa época, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, a Xbox não dá dinheiro, cancela os jogos que vão vir mais pra frente. Os jogos que estão vindo agora, estão vindo, mas os jogos de 2015, 16, 17, Nunca verão a cancela. luz do dia. Cancela essa porra. E eles foram cancelando vários jogos, e aí teve né, o Scalebound, que todo mundo lembra. Scalebound. O Fable Legends rodou numa dessas, tipo, vai ter um novo Fable aí? Se lançar, porque, né, não sabemos o que a Microsoft vai fazer. Se Daqui a lançar, duas né? semanas. Daqui a 2 semanas vocês podem cancelar o jogo. Mas, tipo, vai ter um Fable aí. E na época tava tendo o Fable Legends. Fable Legends tinha muito potencial. Foi cancelado, o estúdio foi fechado, né? Era Lionwood, eu acho o nome, ou Lion, alguma coisa. Então, teve o Scalebound, teve o Fable. Eu lembro do Phantom Dust também, que ia ter um remake do Phantom Dust, que depois eles chegaram pra compensar o público. Eles fizeram, olha que loucura, eles fizeram um remaster do jogo e lançaram ele meio que de graça pra poder compensar o fato de que o remake nunca seria lançado, né? E tem outro jogo só que eu queria só falar aqui, na época do Live Arcade, um dos meus jogos, eu tive um dos meus jogos favoritos que eu joguei no 360 no Live Arcade, que é Fez. Que também a sequência foi cancelada, né? Nada a ver com a Microsoft, isso foi uma coisa do. Muita polêmica e muito estresse na cabeça do criador, que é um tremendo babaca do Phil Fish, né? Que é um otário. E aí o jogo foi cancelado, porque ele basicamente falou: a indústria dos games é uma merda, vou cancelar essa porra. O que não tá errado, ele Não, não não, tá tá errado. 100% correto, mas ele pode ser, ele Nisso ele pode não tá estar errado. certo e ser um otário ao mesmo The tempo. worst person you know. Exato. A pior pessoa que você conhece tem um argumento muito válido. Sim. É, mas são esses jogos que eu fico. Que eu tenho na minha cabeça, né? Porque essa fase da Microsoft, vindo um pouco mais pro presente, essa fase. A Microsoft foi caindo, 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 caindo. E aí, anos depois, eles falaram assim: ó, a gente vai se reerguer, a gente vai se reerguer sim, está vindo. E aí eles começaram a comprar um monte de estúdio. Eu pensei, poxa, que interessante que eles estão fazendo. Tipo, eles estão se transformando numa grande publisher, né? Aí veio como é que é o Tá nome? tentando muito, eu vou ficar na sombra toda hora. Não tem problema, não tem problema. É isso aí, Eles vão se tornar uma grande publisher, eles estavam, tipo, acumulando talentos dentro do estúdio, e aí, em certo momento, eles Compraram a gastaram, Activision e compraram a aí. Activision, e aí
é o que a gente cortou essa parte Tem do que ter primeiro vídeo, mas tem que ser dito que é tipo, os caras compraram a Activision por 70 bilhões à vista, basicamente. E Mas isso, aí, isso, isso fica para não, um próximo update. sim, sim. Isso aqui fica para um próximo update. Eu A vou gente tem começar. muito para falar sobre essas Não, decisões da Microsoft. exato, mas eu quero só falar muito por alto assim, porque eles fizeram isso, aí eles. Ih, o que aconteceu com o dinheiro agora? Ah, a gente gastou tudo. Acabou o dinheiro. E aí a gente agora vai ter que fazer o quê? Vai cancelar os jogos. Então, eles gastaram dinheiro para comprar estúdios. Comprando os estúdios, eles perderam dinheiro. Então, eles tiveram que cancelar os jogos que eles estavam comprando. Que é uma decisão completamente estúpida, né? Obviamente, uma decisão Mas completamente não é uma maluca. coisa nova da Microsoft. Se você Não for é? parar para analisar, a Microsoft, falando nem no Xbox, Microsoft e a Google são empresas que constantemente anunciam produtos ou anunciam iniciativas, lançam produtos e depois descontinuam eles. É comum, o Zune foi pro caralho, o Windows 8, pô, foi abandonado no meio do caminho, sabe? Uhum. Então, é comum a Microsoft fazer esse tipo de coisa e foi estranho ela demorar para fazer isso nos jogos e só fazer em momentos de crise. Porque, por exemplo, o lançamento do Xbox One foi um momento de crise, pelo amor de Deus, foi uma sequência de decisões erradas. Inclusive, isso aqui é importante falar. A gente fala que aconteceram coisas ruins, não é porque, oh meu Deus, o signo da Microsoft estava zoado e eles Não conseguiram fazer caiu isso. um Não, raio são em cima decisões deles. ruins. Eles tomaram Não, não. decisões horríveis. São decisões horríveis, não é uma parada Decisões. aleatória. Foi eles que optaram fazer isso. Consequências de seus atos. Inclusive, Exato. eu sempre esqueço o nome desse cara. Tem um cara que é o Anjo do Mal, esse aí, o Anjo da Morte, que o careca O lá que cara que tá. foi da EA, O aí foi careca. na Microsoft. Ele tá em 3 anúncios de console. Ele tá no anúncio do PS3, ele tá no anúncio do Xbox One e ele está no anúncio daquele Amazon Stadia da Luna. Google. Não, isso, Não, Google Stadia, Stadia isso, não. desculpa. Google Stadia. Google Stadia. É esse cara. Se eu vejo esse cara, irmão, eu já sei que é erro. É erro. Eu não sei o que esse cara ainda tá fazendo na indústria de jogos, né? Eu não faço a menor ideia. Mas Mas tá lá. ele tá lá. E vai continuar. Óbvio que vai, óbvio que vai. E quando sair o PlayStation 6, sei lá, ele vai estar por lá. E a gente vai falar, caralho, fudeu. Falando em careca, o Kamiya que ia ser o diretor do Scalebound, né? Era, ele mesmo, ele mesmo, ele É. mesmo. É. Volta e meia ele ainda fala sobre querer fazer. Ele diz Ele, que não vai sair. ele acha que não vai sair porque a Microsoft não vai Não querer só não tem investir. interesse. Mas se bem que se a Microsoft não tivesse cancelando jogos em vez de fazendo mais, Talvez pudesse. era possível porque eles voltaram a ter uma parceria com o lançamento agora do Ninja Gaiden 4. É Da verdade, é Platinum, verdade. né? É Ele verdade. não tá mais envolvido com o Ninja Gaiden. Ele nunca esteve envolvido com o Ninja Gaiden, mas enfim, ele não está envolvido nesse jogo diretamente, mas Mas tá ali, né? tá por ali. Os projetos Scalebound seria possível de voltar se a cada dia que passa eu não acho que a Microsoft vai fechar mais estúdios e fechar e cancelar mais jogos ao invés de anunciar jogos novos, né? Eles cancelaram esse ano Perfect Dark, né? Que foi muito triste porque foi um projeto ridículo, assim, uma ideia, quer dizer, um projeto fantástico, uma ideia ridícula, né? Que era, a gente vai reunir os grandes talentos da indústria, tinha muita gente talentosa, metade da equipe ali redefiniu a indústria nos jogos anteriores deles, né? Era o criador de Deus Ex com a equipe criativa do Tomb Raider, tinha a galera da Insomniac, tinha gente da Naughty Dog, sabe? Tipo, tinha gente de todos os lados da indústria. Roteirista do primeiro Halo estava envolvido Mas também. você sabe o que não tinha? O jogo. Não tinha o jogo. Desde o começo, eles só mostraram mentira. Eles estavam mentindo na nossa cara. Sabe qual é bizarro? Descaradamente. Sabe qual é bizarro? É porque depois que o jogo foi cancelado e que as pessoas falavam, então aquele trailer foi tudo falso e tal, a pessoal da Crystal Dynamics estava trabalhando no jogo e falou, não. Aquele trailer existe. O jogo tinha uma parte do jogo que era jogável. Esse é o problema, porque só tinha uma parte jogável. Só tinha uma parte do Exato. Tipo, o problema não é que não tinha nada. O problema é que tinha muito pouco. Não, Vertical Slice, famoso Vertical Slice. Vertical Slice, pra quem não sabe, Vertical Slice é quando você faz. Pega um hambúrguer, divide ele em várias fatias, mas você tem uma lógica completa do hambúrguer. Então, sim. tem o pão, É a carne, o queijo, é pequeno, mas é tipo mas tem tudo ali. Isso. Um espetinho. A gente podia chamar em português de um Exato. espetinho. Perfeito. Um espetinho. E também teve, além do cancelamento do Perfect Dark, que é um jogo que eu queria muito jogar, tinha um outro que eu queria muito jogar, que é o Contraband, que é da Avalanche, né? Que era um estúdio de fora, não um estúdio da Microsoft, que é um estúdio de Mad Max, e era um jogo novo deles, parecia bem, bem promissor, que era sobre jogo de ação de veículos mesmo, que ia se passar na Ásia nos anos 70, assim, tinha uma estética muito própria, tinha
parecia ser um Eu jogo nem bem. sabia desse jogo, eu nem apareceu no radar. Parecia um jogo bem incrível, assim, mas aquilo, né? Cancelaram. Uma É. pena. Né? E outra Só que a gente tá coisa. falando Fala, fala. de Xbox aqui o tempo todo, mas a gente também tem que falar dos outros projetos, né? Tem. De outras, de Eu ia outras falar disso empresas agora. Eu tô falando de Xbox porque é uma coisa que da nossa alma. dói um pouco na alma, porque é uma empresa que eu consumi durante muito tempo e que hoje em dia me frustra mais do que me traz felicidade. E tem outra coisa, outra empresa, outra franquia que também cancela jogos e que também só me frustra mais do que me causa felicidade, que é os canalhas de Star Wars. Que tem Star Wars 3 e 3, tem Star Wars, o FPS da Respawn, que eu nunca perdoarei a EA por ter cancelado esse jogo, a EA. Agora é a hora, né? Talvez, às vezes, o Príncipe da Arábia queria justamente jogar esse jogo. Será que é isso? Será que ele é tão fã que ele comprou? Aí eu defendo a Arábia Saudita. E aí. e aí mas, pô, é uma coisa muito frustrante. Assim, Star Wars, quem é fã de Star Wars e gosta de videogames já Não, viu. quem é fã de Star Wars sofre. Não é só quem é fã de Star Sim, Wars sim. e joga. Quem é fã de. Não, Meu não. Deus do céu. Quem é Peraí, fã de Star peraí, só um Wars. segundo. Tudo bem. Quem é fã de Star Wars sofre. E quem é fã de Star Wars e gosta de videogames viu uma quantidade absurda de jogos interessantes serem cancelados, o que é muito frustrante, né? É uma coisa que me deixa bem triste. Enfim, é uma pena. Puta que pariu, cara. Porra, tava me incomodando. No começo uma vez ou outra. Depois tava toda hora. Beleza. Desculpa, pode ser. Não, tudo bem. Volta a falar, tipo assim, quem é fã de Star Wars? Aí, Não, eu já falei enquanto você não estava aqui. As pessoas então viram beleza, você então. levantando e eu falando, é isso aí. Então show, vambora. Virou várzea. Virou totalmente. Né? Esses jogos, na verdade, eu falei de Star Wars, esses jogos de franquias grandes, no geral, estão predispostos ao cancelamento, assim, tipo, Sim. porque sempre tem uma ideia no vácuo, que é, e se a gente fizesse um jogo do Superman, por exemplo, um personagem famoso aí, de quadrinhos. Aí um estúdio dá um take, não dá muito certo, cancela o jogo. Aí não dá certo, cancela o jogo. Todo mundo, não todo mundo, mas uma boa parte da indústria quer poder falar: eu fiz um jogo do Batman, eu fiz um jogo do Superman, eu fiz um jogo de personagens de quadrinhos, fiz um Mas é jogo do difícil Homem-Aranha. de conseguir Do fazer Homem-Aranha. esse projeto sair do papel. Exato. E um projeto desses, quando ele sai do papel e ele é bom, é tipo as pessoas falam: pô, isso aqui é muito foda. Quando a Rocksteady fez o Batman, era tipo assim, cara, não existe jogo de quadrinhos igual a esse antes dele. E depois é até difícil você achar jogos que tenham qualidade igual aos da Rocksteady, né? Então, todo mundo quer poder falar, pô, eu sou o cara que fiz um jogo, uma versão definitiva de um personagem desses nos videogames, né? Porque quando você trabalha com esse tipo de IP, você tem cada vez mais mãos envolvidas para poder esse jogo ser barrado. Então, se já é difícil, por exemplo, é muito mais difícil sair um jogo por aspecto de decisão, né? Um jogo de um AAA é mais difícil sair do que um jogo indie. Um jogo indie, você quer fazer aquilo ali, você faz. É mais difícil sair o jogo indie por outros aspectos de verba, etc. Mas de decisão, você decide fazer, você faz. Quando você está num estúdio maior, tem que passar por aprovação de muita gente. Então tem chance de barrar. Quando você vai trabalhar com uma IP de fora, você vai ter que passar pela aprovação da sua equipe, a aprovação da sua publisher e a aprovação do dono da IP. Então, para ser barrado, às vezes você tem uma ideia excelente, aí você começa a desenvolver aquilo, aí a publisher defende, e aí passa um mês e a informação volta que o cliente não gostou. Isso é coisa clássica de publicidade. Não importa, tipo assim, o quanto a agência trabalha, o quão bem eles trabalhem, se o cliente, por algum motivo, às vezes até pessoal, não gosta, acabou, sabe? Acabou. E o que acaba criando um monte de jogos cancelados, como, sei lá, por exemplo, tem o jogo, o clássico Projeto Os Vingadores de 2012, né? Que era um jogo que ia sair junto com Vingadores, o filme, né? Que era um jogo em primeira pessoa. E eu acho que esse foi um dos pontos que fizeram ser cancelados. Porque, pô, tanto design maneiro não vai querer mostrar o design, fica só em primeira pessoa, e tinha uma gameplay própria para cada personagem em primeira pessoa, né? Escudo Capitão América, porradinha do Hulk e tal. Então foi um desses jogos também que acabou rodando nessa ideia de, infelizmente, o cliente que manda, né? O cliente que tá mandando. E uma coisa que suporta isso é que a gente teve o Avengers depois, e aí é um jogo terceira pessoa, um jogo que tem skin pra caramba, de coisa para não. Então isso suporta um pouco a teoria de que provavelmente foi a própria Marvel. Provavelmente. Mas aí, saindo um pouco desse escopo também, a gente tem que falar, nessa época ainda, de 2013 ali,
no anúncio do PS4, foi o PS3, PS4, a gente teve o Deep Down. Você lembra desse jogo? Lembro, da Capcom. É. É, Acho tá que vindo aí, está vindo aí a qualquer momento. esse é um jogo que volta e meia eu lembro dele, do nada, assim. Você lembra do setting dele, você lembra a proposta dele, qual é Eu a parada? lembro, era pra ser uma coisa medieval, eu lembro daquele cenário de caverna e Não, tal. não era. Não era? É basicamente Sword Art Online. É um mundo futurista com um mundo virtual. Tipo, eu fui curioso com Pô, ele porque mas ele desculpa. não era mais um Eu, Dragon's eu Dogma, não tava era aqui há mais uns, um eu tava Skyrim. aqui há uns 10 anos triste. Você acabou de me Tá dar. feliz, foi Você cancelado. tirou um peso dos meus ombros, cara. A Você... minha curiosidade é Poxa. por que que é um mundo virtual e não um mundo só de fantasia? O que que eles queriam fazer com esse aspecto de metagame de ser um mundo virtual dentro de um mundo, entre aspas, real que não é no passado? A minha curiosidade está aí, entendeu? Aham. Por que que não é só um jogo? Porque qualquer outro. Eu Eu. acho que eles iam fazer basicamente o que tipo, tem um combate de Dragon's Dogma, uma coisa daquele tipo. Então, é que era um jogo em primeira Só que, pessoa, né? Ele era em primeira pessoa. não, não sei. Ele é... O trailer é em primeira pessoa, Assim. aquela gameplay. Era assim. Eu sempre Só que tinha coisa de achei. terceira pessoa, mas eu acho que em primeira pessoa era parte do gameplay. Eu sempre achei que ele seria. Tem anos que eu não assisto esse teaser. Tipo, tem muitos anos que eu não revejo isso. Eu vi Eu ele sempre, recentemente. eu sempre achei que ele fosse ser meio tipo. Ter um pouco ali do pós-Dragon's Dogma, que foi um jogo que fez um barulhinho, mas foi pouco barulho. Eles estavam. E o Dragon's Dogma ele teve a parada de que ele saiu depois. Tipo assim, um ano depois de Skyrim. Sim. Né? Aí Então foi puxado. eu sempre imaginei que ele fosse ter um pouco que ele seria uma mistura de Dragon's Dogma com Skyrim em primeira pessoa, igual Skyrim, mas ter aquela mais ambientação ali do Dragon's Dogma de ação um pouco mais frenética, né? Que o Skyrim não tem uma ação frenética. O Dragon's Dogma tem, a ação do Dragon's Dogma é absurda pra mim. Pela descrição que eles têm ali do jogo, na própria descrição do vídeo, o conteúdo do trailer também, porque no próprio trailer aparece um cara com a foto do Blanca mandando mensagem tipo, vem me ajudar nisso aqui. Tem isso no trailer? Você Tem. não tá confundindo, não, cara? Não tô, eu vi semana passada. Que Aparece o isso? cara com a foto Tem do o Blanca Blanca no mandando a trailer? Eu acho que mensagem. mais gente comentaria isso. Tem. Não, Sabe é o... a foto de perfil do cara dentro do jogo. Mas é qualquer parada. Entendi. Ele Eu fala, acabei tipo, de tem lembrar como do me jogo que eu ajudar quero aqui. comentar. Fala. Eu acho que esse jogo ia ser um dungeon crawler online, sabe? Tipo, você se junta com uma party, entra na dungeon, explora ela, pega item. O que hoje em dia seria um jogo de extração, basicamente, um Tarkov, Sim, sabe? Só sim. que com temática medieval. E aí você ter diversas dungeons, talvez um overworld pra você caminhar entre elas. Mas acho que essa seria a dinâmica desse jogo. Um jogo de explorar dungeons e pegar os itens ou melhorar seu personagem ou vender eles. Eu acho que essa é a cara proposta dele. O que é bizarro, porque talvez esse jogo tenha sido cancelado, porque se foi isso, é a impressão que eu tenho de tudo que saiu dele, que não é muita coisa, mas o que É, saiu parecia ser isso. Se foi isso, é um jogo feito do seu tempo. Talvez ele tenha sido cancelado porque não fazia sentido na época, pode mas ser. hoje, ou pelo menos 2 anos atrás, ia ser um sucesso absoluto. Com Se a Capcom certeza. lançasse ele, ia fazer muito, muito sucesso. É. Porque tem um jogo brasileiro, eu esqueci qual é o nome dele agora, Chromatic Tower. É basicamente isso, e é muito bom de jogar. Você chegou a testar ele um tempo atrás. Chroma Tower, né? Chroma Tower, é isso. Só Chroma Tower. E se ele fosse basicamente uma versão AAA do Chroma Tower, com alguns aspectos específicos da Capcom, talvez puxando para Dragon's Dogma, etc., com certeza seria um sucesso, sabe? E é bizarro, porque se for realmente isso, ia ter sido cancelado. Explica porque eles constantemente ainda renovam o copyright da IP, e foi renovado, inclusive, em janeiro desse ano, fevereiro desse ano. Isso explica por que eles fazem isso. Provavelmente ainda tem uma conversa interna deles sobre lançar esse jogo ou não, sobre voltar ao desenvolvimento dele ou não. Não Pode acho que ser. ele esteja num ponto para ser lançado, Não, mas não. Teria talvez. que começar do zero praticamente. A essa altura, Não, com certeza. começar do zero, né? Não tem jeito. Mas eu imagino que, conceitualmente falando, documentação, etc., ele deve ter alguma coisa, deve ser relativamente avançado. Tá É. estão no zero. Cara, ler o Então, GDD desse jogo deve ser deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura, deve ser um negócio É. fascinante. Você falou aí de que tinha essa coisa, eu até comentei, tipo, pô, eu acho que mais pessoas falariam disso do Blanca se as pessoas lembrassem disso, mas sabe o que as pessoas nunca falam e eu sinto que tem que ser mais dito? O quê? Que no trailer de Ark 2, que provavelmente essa altura foi cancelado, o Vin Diesel é paulista. Diesel. Ele é É paulista verdade. no jogo. Ele é só isso que eu queria comentar. Porque é um jogo também que foi cancelado. Porque saiu o Ark, eles falam assim, o Ark 2 vai sair e vai ser diferente, vai ser um Souls-like, né? O Ark 2 era pra ser um Souls-like com o Vin Diesel. Modo E, história. e tem outra história, enfim, whatever. E aí depois eles falam assim, não.
esse jogo a gente não fala dele, eles nunca mais falaram de Ark 2, mas eles relançaram Ark 1, no caso, fizeram um remake na OS 5, né? Eu acho que uma coisa assim. Que também é uma outra coisa que acontece muito, que é vários desses jogos que a gente tá pensando aqui, que eles se perderam ao longo do tempo e eles voltaram, não só o que a gente tá pensando aqui, mas no geral, na indústria, né? Vários jogos eles voltaram, né? Você falou que tinham jogos que voltaram que você queria comentar sobre, né? Na verdade, esse vídeo começou quando a gente descobriu que Dragon's Crown. o Dragon's Crown da Vanillaware era para ser um jogo de Dreamcast, né? E aí ele foi cancelado e ele voltou anos depois pro PS3. E a gente achou isso fascinante, porque Dragon's Crown e Dreamcast, eu acho duas combina tanto, não sei como não lançou, né? Quando a gente encontrou essa informação, fazia todo sentido sair ali. Uhum. E ele saiu mais ou menos uns 12 anos depois, 15 anos depois, Foi. que é um gap grande para um jogo naquela época, principalmente, porque hoje em dia um jogo levar 7 anos é normal. Sonic tá aí, por exemplo, os jogos da Sony. Mas naquela época era um tempo muito grande, acontecia jogo muito tempo de desenvolvimento, mas principalmente no escopo de Dragon's Crown, não sei se é o tipo de jogo que levaria tanto tempo assim. Então, provavelmente foi um jogo cancelado, provavelmente foi um jogo que não ficou em setor de desenvolvimento, largou de lado, e depois alguém virou e falou, pô, e se a gente retomar aquela ideia? Eu acho que ia funcionar legal aqui no PS3, até porque a gente tem que levar também em consideração que na Ásia o PS3 dominou, aqui ele perdeu a guerra para o Xbox 360, mas ninguém joga Xbox no Japão, pelo menos, Não, no até Japão não. hoje. Não, no Japão é Então, bizarro. fazia sentido para eles trazerem um jogo que eles talvez tivessem um carinho pro PS3. E tem outros jogos também que a gente pode apontar nesse sentido também de serem revividos com o tempo. O próprio Overwatch, ele era um MMO da Blizzard, mais um MMO, e ele era diferente, ele era outra coisa. E um dia eles decidiram fazer o Hero Shooter. Pegaram os assets que estavam prontos já, alteraram algumas coisas, muitas coisas na verdade, o jogo ia ser bem diferente, e virou um Hero Shooter. Falando sobre ele, que ele vai acabar em breve, mas ele também teve um começo relativamente conturbado, já que ele é um jogo cancelado e virou o que a gente conhece hoje em dia. Além disso, a gente tem A também. Blizzard, só que eu queria comentar também, a Blizzard também cancelou outro jogo recentemente, que era um jogo survival deles. Eles estavam trabalhando um jogo Verdade. survival que estava muito próximo de lançar, inclusive já tinha uma galera que já estava jogando versões de teste e tal, e ia sair tipo. Foi cancelado no início desse ano, ia sair em 2026, e foi cancelado, faltando tão pouco pra lançar, sabe? É isso que eu Que acho agora muito é que bizarro. Microsoft, agora é outra história. Mas Bizarro. se naquela época o jogo, quando era cancelado, as coisas eram reutilizadas para fazer um outro jogo, em vez de só não fazer nada, É. agora isso já não acontece Hoje em dia mais. você cancela o jogo e fecha o estúdio. E fecha tudo. É. E E outra coisa que é interessante que eu queria comentar que vira e mexe a gente vê uns jogos de empresas grandes, porque é normal você ter, por exemplo, uma empresa que é um pouco menor e acaba cancelando um jogo que tipo, teve um certo hype, falta de verba, por exemplo. falta de verba para poder fazer um jogo muito ambicioso e aí, por exemplo, os caras queriam redefinir a indústria e aí fazer um jogo impossível de ser feito. E aí os caras vão lá, fazem no meio de desenvolvimento, não tem grana para terminar o jogo, porque, né, é impossível manter. Mas vira e mexe tem umas empresas grandes que estão anunciando jogos que desaparecem ou são cancelados mesmo. Tipo, por exemplo, o Agent da Rockstar, né, que ficou muito tempo para lançar, era tipo, o jogo novo da Rockstar, que vai ser totalmente diferente, 2009, 2007, 2007. foi por É 3 de ali. 2007. Por ali. E eu lembrando de outro Nunca agora, jogos do dia. bem mais recente, que está rolando agora, está sumido agora. Beyond Good and Evil 2, Eu da tava lembrando dele também. Ubisoft. É. Porque foi anunciado há 8 anos, mais até. Eu lembro que acho que foi em 2016 ou Acho que isso. 2017 que teve aquele. Eu lembro de umas coisas muito Ele era específicas. absurdo. Não só o trailer, mas teve a gameplay. E aí Isso. eles falaram que, tipo assim, a parada do jogo é que ia ser um jogo mundo aberto e que ia ter grafites nas ruas do jogo, sons, músicas próprias do jogo. Ia ter uma plataforma que ia usar isso, que você ia basicamente se inscrever nessa plataforma e poder fazer parte do jogo, que era uma plataforma idealizada pelo Joseph Gordon-Levitt, que é o ator do Looper, que é ator de vários filmes. E por algum motivo ele estava envolvido nisso aí, não entendo porquê, mas enfim, tava se Esse divertindo. tinha dinheiro. Não, ele tava se divertindo muito, com certeza. E aí, provavelmente, hoje em dia seria só IA, né? Bizarramente, tipo, esse bagulho de. Todos Cara, os. eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que hoje em dia seria. Não hoje, mas algum tempo atrás seria NFT, tá ligado?
Ah, Você entra lá na totalmente. Esse plataforma, jogo vê lá deve ter gameplay passado da por plataforma. todos os processos de, primeiro, uma coisa super interessante da internet, das pessoas se juntarem pra fazer um jogo Aí vira NFT, aí vira vira NFT, IA. e aí vira IA. E aí, provavelmente, tipo, se anunciarem que vai voltar, tipo assim, se na próxima conferência aí, no próximo Game Awards, na próxima coisa da Ubisoft, eles anunciarem, rapaziada, está vindo Provavelmente vai aí ter IA. Beyond Good and Evil 2, pode ter certeza que os cartazes nas ruas do universo do jogo vão ser tudo por IA. Com certeza. É. Sim, Bizarramente. mas o Beyond Good and Evil e o Agent e mais alguns outros projetos também são nesse sentido, eles não são nem jogos cancelados, né? São só jogos que desapareceram. A gente nunca mais ouviu nada deles, a gente assume que eles estão cancelados. Eu não acho que a Rockstar vai estar fazendo Agent até hoje, Não, não, até isso aí porque foi o foco cancelado. deles é Eu acho que, Rockstar. na verdade, o Agent já foi oficialmente cancelado. Não, ele não foi Mas não. ele nunca foi oficialmente cancelado? Eu Tem sempre gente que até achei. hoje acha que ele vai sair. Ele e o Bully 2. Bully Let 2 it go, é. bro. Let it go. Não, é porque o Bully 2 é, entre aspas, mais possível que o Agent. Sim, sim. Mas também Você vai rolar. também acho que não. Agora a Não, não Rockstar, porque eles não têm interesse de fazer, é porque os caras, eles focam tudo no GTA, pô. foco do O, GTA o Red e. Dead 2 sair já foi uma surpresa, tá ligado? Foi. E tinha um outro projeto que eles estavam. Não sei se eles estavam trabalhando ou se era um planejamento, que é tipo um Red Dead medieval que eles queriam fazer. Tinha esse Uhum. projeto, mas que provavelmente também nunca vai ver a luz do dia. Assim, acho que também nunca se tornou um jogo de verdade, que eles realmente trabalharam. Acho que era só uma ideia que deve ter corrido lá por dentro. Porque os caras faziam GTA, os caras faziam Red Dead, e pensavam assim, e se a gente fosse pra uma outra era? E então a gente acho que época medieval é uma das coisas que mais faz sentido, assim. Talvez uma coisa meio tipo Kingdom Come, só que em terceira pessoa. Pode ser, não sei, mas eu acho que também não vai sair nunca, porque tá É. nesse ritmo de um GTA, depois um Red Dead, talvez um jogo original daqui a 8 anos, sabe? No máximo é isso. O que eu faria, se fosse, eu não sei se o público consideraria isso muito bem, mas eles podem muito bem utilizar, botar o universo de um bully dentro de um trecho do mapa do GTA 5, 6, sabe? Reutiliza coisa ali, só Bom, troca bom. a perspectiva e coisas que você pode fazer nesse mundo. Mas aí já talvez não seja interesse dos caras. Mas de É. qualquer forma, falando de jogos que a gente não sabe se eu ver a luz do dia, a gente considera cancelados, mas a gente sempre tem aquela expectativa de quando sair. Tem Half-Life 3, né? Que Cara, eu fiquei na a gente dúvida se sabe você ia falar ou a gente não. sabe que Eu já me foi recusei a trabalhado. falar. Eu tava com ele aqui anotado, mas eu me recusei Não, a mas falar. a gente sabe que já trabalharam nele. A gente sabe disso, você Existe, sabia. existem coisas. Trabalharam Mais nele. de um Mas estúdio já nunca trabalhou saiu. nele. Exato, nunca saiu. Tinha boatos que eu fui uma das pessoas que ajudou a espalhar esse boato, que ele ia ser anunciado no Summer Game Fest. Que hoje Você eu olho para fala. trás e vejo que não faz sentido nenhum. Ele vai ser anunciado no TGA desse ano, mas vai ser anunciado. Já estou cravando aqui. Half-Life 3 no TGA. Half-Life X, não sei se vai Quando ser. você falou, eu falei assim, não vai acontecer. E mesmo que aconteça, eu só acredito, tipo, vendo você chegar e falar que vazou, aí você fala assim, não, 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 não. Eu ouvi das minhas fontes, aí eu falei assim, irmão, com todo respeito às suas fontes, não vai acontecer. E Tudo aí eu, bem, tudo eu bem. falei isso várias Até vezes. acontecer, nem eu acredito, mas Ma- existem esses boatos de que Mas o jogo os está sendo boatos, feito, eu que concordo, a mas os. equipe do CS2, Team Fortress, nem sei se tem update, acho que não, né? É CS2, Dota e qual é o outro jogo da Valve que tá, sem ser Deadlock, que tá em... Eu não lembro, tinha mais Que um tá jogo. assim. A última coisa que eu Não, lembro não, é aquela mas é galera. desenvolvimento ativo, Não, assim, então. É. atualização. Ah, não, eu não Não, sei. Acho que não tem mais esse nenhum jogo, outro. nenhum desses jogos é o de carta do Dota, eu acho. Mas ele foi abandonado, não Não sei. sei. Carta do Dota, Os pô. jogos da Valve foram paralisados da atualização em detrimento do jogo recente, do novo jogo da Valve. E aí a galera achou que era Deadlock, que inclusive também é um jogo que era outra parada e meio que foi cancelado e virou Deadlock 24/8. É. A galera achou que era Deadlock. Só que eles perceberam também que o Deadlock também teve pausa de atualização. E voltou agora junto dos outros. Então, se os três, CS, Dota e Deadlock pararam juntos e voltaram juntos, era outro jogo. Junto do lançamento da Source 2, que aconteceu recentemente, dá a entender que era Half-Life X, como está sendo chamado, que é o Half-Life 3 ou o terceiro Half-Life. Que eu não acho que eles vão chamar de 3, porque eles querem manter a piada viva, etc. Eu acho ainda que deve ser anunciado no final desse ano. Mas Eu acho só o Gabe New que. sabe. Só o Gabe New sabe. Eu acho que não vai Talvez ter, nem ele. mano. Acho que não vai ter.
Acho que Alguma existe. hora vai ter, cara. Eu acho que é um jogo que. Na verdade, vou mais longe ainda. O jogo tá pronto. O jogo tá pronto. Mas ele só vai sair quando o Gabriel morrer. O Gabriel vai morrer e vão apertar um Ah, botão e o jogo lança. Eu não acho que tem esse jogo, eu não acho que eles estão fazendo um Half-Life. Eu acho que a mística para eles faz mais sentido. Eu acho que não faz sentido para eles investir em um jogo single player no momento de tantos jogos online que eles mesmo fizeram eles essa cultura, né? viraram pro jogo online, né? O último jogo deles, que não foi online, Half-Life Alyx foi é um Half-Life Alyx, que não deu dinheiro sucesso, nenhum porque era um jogo. porque é VR, Porque é mas VR. dentro do escopo do VR ele foi um dos maiores sucessos feitos, É pô. um dos jogos mais absurdos e bem feitos e bem produzidos da história dos videogames, ponto, sem discussão. Assim, um negócio Se você tem completamente um acesso impensável. ao VR, jogue É, Half-Life é Alyx. um negócio impensável esse jogo existir no geral, sabe? Mas o ponto não é esse. O ponto é que esse é a única experiência não positiva. Essa é a única experiência de single player que a Valve tem em 15 anos. Eu não acho que eles estão fazendo Half-Life novo. Não acho. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho, pra não dizer impossível, eu vou dizer muito, muito, muitíssimo E improvável. eu não acho impossível ele ser o último jogo da Frank of Life, né, para fechar o Ah, 3, ou seja lá onde fechar, isso aí e seria. ele ser exclusivo de VR. Eu também não acho impossível. Ah, Não acho impossível. não, se sair um novo Half-Life pra VR, isso eu acredito que vai ter. Eu não acho que vai ter um novo Half-Life Eu acho que eles devem sem estar, ser VR. minha opinião, e aí não é informação de nada. Mas existe o Steam Frame. Isso vai sair. Já é sabido que vai sair um Steam Frame. O A que é um gente não Steam sabe o Frame? que ele é. Essa é a parada. Dá a Ah, tá, entender, ninguém sabe o que é. Ok, ok. dá a entender que é a sequência da Steam Machine. O equivalente do Steam Deck, só que para um PCzinho ou um consolezinho na TV. Dá a É, entender que é isso. é. O frame é essa lógica de que eles vão dar essa base e aí qualquer pessoa bota as peças dentro. Como se fosse o Uhum, PC da Valve. Eu entendi. não acho loucura lançar o novo Half-Life junto do Steam Frame. Entendeu? Eu acho que é uma Ok, possibilidade. uma teoria relativamente interessante, mas sei lá, eu não acredito até estar pronto esse jogo na minha frente. Eu Tá. só acredito jogando o Half-Life novo. Assim, realmente eu não acho que vai Tá ter. certo, tá certo. Acho que já passou já e, Cara, é enfim. tanto tempo nessa espera que a galera mais nova da internet, assim, que mais nova que a gente, por exemplo, nem sabe o que é Half-Life 3. Tá? Quando a gente tá na E3, não, caralho, é E3, olha só. TGA, tá? TGA, Summer Game Fest. Aham. A galera comenta Half-Life 3, Half-Life 3 ali. E eu já vi muita gente realmente confusa. O que é Half-Life 3? Teve gente que já me perguntou, cara, o que é isso que ficam falando ali no chat? Gente mais nova, né? Óbvio. As pessoas não sabem. Já, sumiu. Estamos perdendo receitas. As Exato. gerações novas não estão cozinhando com os avós e estamos perdendo receitas. E Mas eu acho que é a possibilidade dele retornar sim. E, até porque tem jogos. Retornar não, vir, porque ele foi cancelado, mas ele não foi cancelado. Ele é, nunca existiu, na verdade, né? é. Mas a gente também tem outros exemplos de jogos aí que eles voltam de outra forma. Eu fiz piada com você falando do Silk Song, né? Que ele era uma DLC pro Wii U, e aí Ele foi uma virou um jogo DLC. de É isso, verdade. ele foi cancelado porque era uma DLC pro Wii U e nunca saiu nem o Hollow Knight e nem o Silksong pro Wii U. Perfeito. Tem o. Eu sei que você não quer falar desse jogo, você tem um problema com esse jogo, Eu não tenho mas problema com nada. o Pokémon Legends EA, ele Eu também tenho é problema com uma. esse jogo. Não tô brincando. Aí, tá vendo? Tenho problema com uma coisa. Tô brincando. Não, mas O ele. Pokémon Legends EA, ele é eles estão pegando todos os conceitos que eles tinham pro Pokémon Z. É um jogo que ia ser lançado em 2015 pro 3DS. E que não foi por N motivos. Mas Uhum, basicamente é um jogo que você ia ter a história do Zygarde elaborada, você ia ter um sistema de novas megas evoluções, e você ia ter uma expansão da região de Kalos. Basicamente o que está acontecendo, né? Você vai ter a história focada no Zygarde, tá? Ele aparece no trailer, você vai pegar as células dele, uhum. já anunciaram novas mega evoluções, e você não vai explorar mais de Kalos, mas você vai explorar mais de uma cidade só, que eu sei que isso é um problema gigante para você e para boa parte da comunidade, mas eu acho uma ideia interessante da forma que eles estão elaborando. Além de outros aspectos que estão revivendo desse jogo, claramente eles pegaram esse documento, eles já tinham usado parte desse documento para fazer o final ou metade do Sun and Moon, que foram os jogos que saíram um ano depois. Eles reutilizaram muitas coisas, mas claramente, eu não gosto muito de falar disso, assim, do leak, mas teve o leak do ano passado, retrasado, Eu ia comentar que agora do leak, na verdade. Eu sei que você não gosta então, de falar muito, mas é porque a minha parada é.
indústria de videogames é fascinante porque você só descobre muita coisa durante vazamentos. Tem Diferente, muito por tempo exemplo, depois. eu sou uma pessoa muito de cinema e cinema é assim, um filme é anunciado, ele é anunciado pro público no dia que alguém tem a ideia de fazer um filme. E aí vira e Sim. mexe tem os filmes tipo assim, ah, diretor tal quer fazer um filme e sumiu depois, por quê? Porque não foi pra frente. E videogames, a gente descobre projetos quando eles são lançados, ou quando eles são anunciados, quer dizer, pro público, Ou quando ou quando, vaza tipo, 10 anos depois. vaza alguma coisa 10 anos depois. Tipo, Exato. por exemplo, eu descobri há pouco tempo que a Arcane, que estava trabalhando no Half-Life no 15 anos atrás. Em 2010 era pra ter um Half-Life da Arcane. E a gente Exato. só foi descobrir em Vazamento. 2022, 2023. E não foi nem vazamento, não foi vazamento, foi no documentário do NoClip Ah, é que verdade. fizeram e tal, Lembrei. mas que tipo, que é isso, foram lá em arquivos É, antigos, ou vão confidenciais, liberar mas é, através de é, alguma coisa de um produto para isso, né, documentário, por exemplo, ou vazamento. No caso do Pokémon foi isso. 2015 até agora, a gente não sabia disso. 10 anos depois que a é. gente era sabido porque era padrão, né? Esse é o único jogo que não teve uma terceira versão. Aham. Mas agora, eu estava vendo um vídeo sobre isso ontem, inclusive, foi um mês de desenvolvimento. Eles começaram em maio, não, em março, Coisa e aí boa. quando chegou em abril, falou, "Não vou fazer não." E aí, tudo que tinham sido planejado durante esse um mês, e alguns meses antes que a equipe de game design já estava trabalhando nisso antes, foi guardado e vai ser usado agora 10 anos depois. Então, é isso, né? Como você falou, todo jogo que está saindo agora, ele ou já foi cancelado em algum momento, ou ele é uma nova iteração de um jogo que foi cancelado 10 anos atrás. É. Praticamente, isso vale pra praticamente 90% 90% da dos indústria. jogos da indústria que você É. vê hoje. Tem a terceira parte também, que são jogos que só copiam outros jogos, como o caso da Nanta, por exemplo, e que Sim, só sim. pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É. Power Wars também, que copia Pokémon, faz ali. Mas esse aí é para Porto Update. É para auto update, exato. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Acho que a gente falou tudo que a gente queria falar aqui, né? A gente falou até demais, pô, 40 minutos já. Caralho! Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.